E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O que começou como um rumor leve nos bastidores agora parece estar ganhando corpo e deixando o torcedor tricolor com um gosto amargo na boca. A bola da vez é um nome que virou sinônimo de qualidade e criatividade no meio-campo do Fluminense e agora aparece como alvo de um gigante do futebol brasileiro. A imprensa já começa a especular que o Palmeiras estaria preparando um anúncio oficial envolvendo o meia Jefferson Soteldo, e a notícia circula como um vírus entre torcedores, gerando aquele clima de "será que é verdade?". O que chama a atenção é que, mesmo sem confirmação oficial, as informações vazadas parecem vir de fontes internas. O tipo de rumor que costuma surgir quando há algo real acontecendo por trás. E o que mais inflama a torcida tricolor é justamente a sensação de traição, porque o jogador é visto como peça fundamental do clube, alguém que se encaixou rapidamente no estilo de jogo e conquistou carinho pela entrega em campo. Se a negociação realmente avançou, o que muitos estão questionando é se o Fluminense teria aceitado abrir mão de um dos seus principais nomes por motivos financeiros ou estratégicos. A especulação ganha ainda mais força quando se percebe o perfil do clube interessado. O Palmeiras é conhecido por entrar forte em negociações de impacto, principalmente quando acredita que o atleta pode elevar ainda mais a qualidade do elenco. Não é novidade que o Verdão costuma observar com cuidado jogadores que brilham em outras equipes e, quando decide agir, faz isso com firmeza. E Soteldo, com sua habilidade de acelerar o jogo, quebrar linhas e criar chances, se encaixa perfeitamente no tipo de jogador que o Palmeiras valoriza. Além disso, a possibilidade de o clube paulista anunciar o meia, ainda sem a confirmação completa do Fluminense, é um sinal claro de que há algum movimento acontecendo nos bastidores. É o tipo de situação que deixa o torcedor em alerta, porque quando o assunto é traição, a percepção não é apenas sobre o dinheiro ou a saída do jogador, mas sobre o sentimento de que o clube está sendo tomado por outro gigante. E quando isso acontece, a torcida reage como se fosse uma invasão. A segunda camada do rumor envolve a postura do Fluminense diante de tudo isso. Internamente, há quem diga que o clube estaria sendo pressionado a vender, não por falta de vontade de manter o atleta, mas por necessidade de equilibrar finanças e garantir uma estrutura mais sólida para o futuro. Se isso for verdade, o torcedor pode sentir que o time está sendo obrigado a abrir mão de um talento para sobreviver ao sistema financeiro do futebol moderno. É um cenário que provoca frustração, porque o clube tem construído um elenco forte e competitivo, e perder um jogador como Soteldo pode ser visto como um retrocesso, mesmo que seja uma decisão estratégica. A outra hipótese que circula é que o próprio jogador teria interesse em um novo desafio, e a proposta do Palmeiras seria irresistível. Nesse caso, a torcida tricolor vive a sensação de que está perdendo não só um atleta, mas um ídolo em formação. Alguém que poderia ser a peça central do projeto esportivo por muito tempo. E quando o rumor envolve um nome tão caro ao coração da torcida, o debate vai além do futebol. As redes sociais viram um campo de batalha, com torcedores discutindo, especulando e principalmente acusando o clube de trair a própria história. Alguns defendem que o Fluminense deve manter o jogador a qualquer custo,
porque é assim que se constrói uma identidade e se conquista respeito. Outros argumentam que o futebol é um negócio e que quando um gigante aparece com uma proposta forte, é difícil resistir. Essa discussão é o que torna o rumor ainda mais explosivo, porque ninguém quer admitir que o clube pode estar vulnerável. E o fato de o Palmeiras ser visto como um rival direto, alguém que pode roubar o talento e ainda fortalecer o seu elenco, deixa tudo ainda mais doloroso. A torcida, nesse momento, vive aquele sentimento de impaciência. Enquanto não há confirmação, a imaginação corre solta e a ansiedade só aumenta. A especulação também alimenta um clima de incerteza no elenco. Quando um jogador é alvo de interesse de um clube grande, isso mexe com a cabeça dos companheiros, que começam a imaginar mudanças de esquema, adaptações e até a necessidade de buscar um substituto à altura. O Fluminense já viveu situações assim, e a pressão por resultados é constante. A possibilidade de perder um meia criativo e decisivo pode forçar uma reorganização tática, e isso não é algo que se resolve da noite para o dia. Além disso, o ambiente interno pode ser afetado, porque a equipe pode ficar dividida entre quem apoia a saída e quem acredita que a permanência é o melhor caminho. E claro, o torcedor observa tudo isso com uma lupa, esperando por uma resposta que muitas vezes demora a chegar. É exatamente esse tipo de rumor que cria uma tensão invisível, porque a equipe precisa continuar jogando e mantendo a performance, mesmo com o cenário de incerteza rondando o clube. Por fim, o rumor também coloca em xeque a relação entre o jogador e a torcida. Se Soteldo realmente deixar o Fluminense, a memória que fica não será apenas dos momentos de brilho, mas também do que poderia ter sido. A torcida tende a ser sentimental quando o assunto é jogador que se identifica com o clube. E a possibilidade de perder alguém assim pode gerar uma ruptura emocional. Por outro lado, se a transferência for confirmada, o jogador pode ser lembrado como alguém que deu o seu melhor enquanto esteve no tricolor e que decidiu buscar um novo desafio. E é justamente essa dualidade que faz do rumor algo tão controverso. Enquanto alguns já o tratam como uma traição, outros preferem enxergar como uma consequência natural do futebol moderno. Mas, independente do que acontecer, uma coisa é certa. O Palmeiras anunciando Soteldo seria um tremor no cenário do futebol brasileiro. E o Fluminense teria que lidar com as consequências de uma possível perda de peso no meio-campo. Agora, se a especulação se confirmar, o impacto vai além do Fluminense e do Palmeiras. O mercado brasileiro inteiro passa a olhar com atenção para essa movimentação, porque trata-se de um jogador que se encaixa em qualquer projeto de ataque moderno. Soteldo é aquele tipo de meia que muda o ritmo do jogo com um toque, com um drible ou com uma visão de passe que parece simples, mas que poucos têm. Então, a pergunta que fica é: o Palmeiras estaria disposto a investir alto para fortalecer seu meio-campo? Ou essa seria uma jogada estratégica para enfraquecer um rival? Essa leitura é comum quando se trata de clubes grandes que se enfrentam em competições nacionais. E o fato de o rumor ter surgido justamente com o Palmeiras como protagonista faz com que muitos torcedores do Fluminense enxerguem a situação como uma tentativa de desestabilização. Mesmo que isso não seja verdade, a percepção é tudo no futebol. A torcida quer ver o clube protegido e qualquer movimento que pareça uma ameaça é tratado como uma afronta. A especulação também levanta uma questão crucial. O que isso diz sobre a capacidade do Fluminense de segurar seus principais talentos? Em um cenário em que,
clubes brasileiros estão cada vez mais pressionados financeiramente, manter um elenco competitivo exige habilidade de gestão, planejamento e, muitas vezes, sacrifícios. Mas quando o sacrifício envolve um jogador como Soteldo, a torcida tende a questionar se o clube está realmente fazendo o melhor para o futuro esportivo. É nesse ponto que o rumor ganha força, porque a sensação de traição não é só pelo jogador sair, mas pelo clube aceitar a saída. E isso é o que mais dói. A ideia de que a equipe poderia estar abrindo mão de uma peça-chave para se manter em pé. Ainda mais quando o rival é o Palmeiras, um clube que costuma aparecer com força no mercado e muitas vezes consegue fechar negociações com rapidez. O rumor também coloca em pauta a estratégia do Palmeiras. O clube tem se destacado por reforçar o elenco com jogadores que agregam qualidade e versatilidade. E Soteldo, com sua capacidade de atuar como meia aberto ou centralizado, seria um reforço perfeito para um time que busca dominância no meio-campo e criatividade no ataque. A torcida palmeirense, por sua vez, já começa a imaginar como seria ver o jogador com a camisa verde, criando jogadas, quebrando linhas e desequilibrando adversários. E isso é exatamente o que torna a especulação ainda mais palpável. Quando o torcedor de um clube grande começa a sonhar com a chegada de um atleta, isso indica que há uma narrativa forte sendo construída. E, no futebol, narrativa é quase metade da batalha. O problema é que, do lado do Fluminense, essa mesma narrativa se transforma em ansiedade e desconfiança. Porque ninguém quer perder uma peça tão importante sem uma explicação convincente. Outra camada do rumor envolve o próprio jogador e seu futuro. Soteldo é conhecido por ser um atleta que busca desafios e crescimento constante. Então, a possibilidade de ele se transferir para um clube como o Palmeiras pode ser vista como um passo natural na carreira, principalmente se houver a perspectiva de disputar títulos e estar em um ambiente com estrutura e ambição. Mas, ao mesmo tempo, existe a questão emocional. Ele se adaptou ao Fluminense. Foi abraçado pela torcida e encontrou um lugar onde parecia confortável. E quando um jogador se sente em casa, a saída não é apenas uma mudança profissional, mas também uma ruptura pessoal. E é exatamente essa tensão que alimenta o rumor. A dúvida sobre se ele está sendo seduzido por um projeto maior ou se está sendo empurrado para fora por questões financeiras. E claro, o torcedor tricolor não quer perder alguém que já se tornou símbolo de criatividade e personalidade no time. Se o rumor se confirmar, o Fluminense terá que agir rapidamente para não ficar desamparado. O mercado não espera. E a busca por um substituto à altura é uma tarefa difícil, especialmente quando se trata de um jogador com características tão específicas. O clube precisaria encontrar alguém que consiga manter o nível de criação e ainda se encaixar no estilo de jogo. E isso não é fácil, porque o futebol moderno exige não só técnica, mas também inteligência tática e capacidade de decisão. Por isso, a especulação sobre a saída de Soteldo também gera preocupação sobre o futuro do time. O torcedor se pergunta se o clube tem plano B, se há um projeto para manter o nível competitivo, ou se a saída do meia seria apenas o começo de um período de instabilidade. E quando a torcida começa a duvidar, o ambiente interno pode ser afetado, e isso pode se refletir dentro de campo. A pressão sobre a diretoria do Fluminense aumenta, porque ela terá que explicar a decisão mesmo que não haja confirmação. Em situações assim, a transparência é fundamental para acalmar a torcida, mas nem sempre é possível.
O clube pode estar negociando em segredo, e qualquer palavra fora de hora pode atrapalhar a negociação. Mas a torcida não aceita silêncio quando o assunto é um possível roubo de um jogador para um rival. E é aí que a especulação se transforma em crise. Se o Fluminense não se posicionar, o torcedor vai preencher o vazio com teorias e acusações, e isso pode virar uma tempestade nas redes sociais. E, no futebol, tempestade nas redes sociais vira pressão no vestiário, e pressão no vestiário vira queda de desempenho. É uma cadeia que pode começar com um rumor e terminar com consequências reais. Por fim, se o Palmeiras anunciar Soteldo, a repercussão será gigantesca. E o Fluminense terá que lidar com a realidade de perder um talento que parecia parte essencial do time. A torcida tricolor ficará dividida entre aqueles que entendem a saída como inevitável e aqueles que a enxergam como uma traição. E, independentemente do lado, a sensação de que algo importante está sendo perdido será inevitável. Porque no futebol, quando um jogador cria vínculo com a torcida, ele deixa de ser apenas atleta e se torna parte da história do clube. E se o rumor se confirmar, o Fluminense vai ter que reconstruir, enquanto o Palmeiras, por sua vez, vai celebrar a possibilidade de ter em seu elenco um meia capaz de mudar jogos com um passe, um drible ou uma jogada inesperada. O que ainda não sabemos é se isso é apenas especulação ou se estamos diante de uma verdadeira revolução no mercado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, o rumor ainda deixa uma pergunta no ar que ninguém sabe responder com certeza. Será que o Fluminense realmente tem a coragem de segurar um jogador que, de repente, virou alvo de um gigante do futebol? Porque quando a pressão vem de fora, o clube se vê em um dilema entre manter a estabilidade esportiva e aceitar uma oferta que pode ser considerada boa demais para recusar. E o pior é que, nesse tipo de situação, a torcida não quer saber de justificativas financeiras, ela quer ver atitude. O torcedor quer sentir que o clube está defendendo a própria identidade, e quando isso não acontece, o sentimento de traição cresce ainda mais. Por isso, a especulação não é só sobre a saída do jogador, mas sobre o que isso representa para o Fluminense. Uma mudança de postura, um recuo, ou até mesmo uma prova de que o clube não consegue competir de igual para igual com os gigantes do futebol nacional. Enquanto isso, a possibilidade do Palmeiras fechar a contratação alimenta um cenário que deixa qualquer rival em alerta. Se o Verdão realmente conseguir trazer Soteldo, isso pode significar uma evolução imediata no estilo de jogo, com mais velocidade, mais criatividade e mais opções no ataque. E quando um clube consegue elevar o nível do elenco com um jogador que tem características tão marcantes, isso muda o equilíbrio das competições. A torcida palmeirense já imagina o impacto, mas a torcida tricolor, por outro lado, começa a imaginar o que poderia ter sido. O mais curioso é que, em muitos casos, a notícia de uma contratação assim gera mais repercussão do que o próprio anúncio oficial, porque o rumor alimenta o imaginário de quem acompanha futebol. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A especulação tomou vida própria e ninguém sabe até quando vai durar. No fim das contas, o que fica é a sensação de que estamos diante de um momento decisivo, onde a verdade pode aparecer a qualquer instante e mudar completamente o cenário.
O Fluminense pode optar por manter o jogador e enfrentar a pressão do mercado, ou pode decidir negociar e seguir em frente com um novo projeto. E o Palmeiras pode estar apenas testando o terreno, ou pode estar pronto para dar o passo que vai abalar o futebol brasileiro. Enquanto isso, a torcida fica presa entre a esperança e a frustração, aguardando o desfecho que vai definir não só o futuro de um atleta, mas também o destino de um clube que, por enquanto, vive o clima de um possível ataque inesperado no seu elenco. E, se a transferência se concretizar, o nome de Jefferson Soteldo vai entrar para a história como o jogador que mexeu com o coração de duas torcidas e acendeu um dos maiores rumores do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!